você já jogou algum RPG 2D como Aomori, Undertale, Lisa, Off, One Shot, Yumi-Nikki, etc., provavelmente você sabe que eles têm fortes inspirações em muitos jogos retrôs da época do Super Nintendo. E um jogo que serviu de inspiração para esses que citei e para uma infinidade de outros é a saga Mother, mais precisamente o jogo Earthbound, o segundo game da franquia. Acontece que de uns tempos pra cá, por conta da enorme popularidade de alguns jogos como o Undertale e de memes como aqueles de imagens amaldiçoadas ou coisas assim, que utilizam muitas músicas da saga Mother pela razão de algumas dessas músicas terem um tom engraçado ou até mesmo assustador, o jogo começou a ter um maior reconhecimento em meio à comunidade desses jogos indies que se tornaram famosos e são inspirados em Earthbound. No entanto, eu vejo que pelo menos no Brasil, o jogo nunca esteve tão em alta. Por mais que exista uma quantidade até que considerável de pessoas dentro da comunidade de jogos de RPG que conheçam o game aqui no país. E por isso eu queria fazer um vídeo especial sobre esse jogo, que marcou minha vida desde a minha infância e possui uma das histórias mais bonitas que já vi na minha vida. Nesse vídeo eu não vou explicar a fundo mesmo sobre a história do jogo, sobre como foi o desenvolvimento, essas coisas. Acho que aqui no Brasil já tem ótimos vídeos, como por exemplo os vídeos na época, Core das antigas, que fez ótimos vídeos sobre a franquia Mother. Então eu recomendaria você assisti-los caso você se interesse por essa parte mais técnica sobre a história e o desenvolvimento do jogo. O contexto que se passa no mundo de Mother é construído desde o primeiro jogo, onde somos introduzidos a algumas coisas como PSI, 8 Melodies, Gaigas, seja lá como você queira pronunciar esse nome aí. Mas focando no segundo jogo, onde jogamos com personagens totalmente diferentes, mas enfrentando as consequências dos acontecimentos do primeiro jogo, onde temos poderes psíquicos despertando em pessoas e em objetos, e um ser de outro planeta que após ser derrotado não se sabe seu paradeiro. E assim começamos o jogo, numa cidade chamada Onett, na década de 90, controlando o garotinho de 13 anos chamado Ness, que em uma noite que seria só mais uma noite de sono qualquer, a cidade de Onett é acordada com um grande estrondo, que ao irmos investigar, descobrimos ser por conta de uma queda de um meteorito bastante suspeito. Vemos também que a polícia de Onett está investigando o que aconteceu, então voltamos para casa, voltamos à nossa vida normal. No entanto, Pocky, nosso vizinho, em plena madrugada bate na nossa porta pedindo nossa ajuda para acharmos seu irmão que desapareceu. Então chamamos nosso cachorro medroso King para ajudar a gente na busca. Encontrando Pique, o irmão mais novo de Pocky, tirando um cochilo em uma árvore perto do meteorito, somos surpreendidos por um alien que mais parece um besourinho, chamado Buzz Buzz, que sai do meteorito e começa a falar com a gente. Buzz Buzz nos diz o seguinte: uma abelha eu não sou. Eu sou de 10 anos no futuro, e no futuro tudo será devastação. Gaigas, o destruidor cósmico universal, enviou todos ao horror da escuridão eterna. Porém, você deve me ouvir. De onde eu venho, existe uma lenda bem conhecida que vem sendo transmitida desde os tempos antigos. Ela diz: quando o menino escolhido chegar ao ponto, ele encontrará a luz. A passagem do tempo quebrará a rocha do pesadelo e revelará o caminho da luz. Veja, é minha opinião que você é aquele garoto, Ness. Eu acredito nisso. O plano monstruoso de Gaigas deve ter sido colocado em ação em algum lugar da Terra. Se você começar a enfrentar o inimigo imediatamente, poderá ter tempo para conter as más intenções de Gaigas. 3 coisas são de extrema importância: sabedoria, coragem e amizade. As lendas dos tempos antigos falam de 3 meninos e uma menina que derrotaram Gaigas. Eu contarei mais tarde. Vá agora e não fique ansioso com o futuro. Você tem muito trabalho a fazer nessa. E com essa bomba em nossas mãos, nós somos basicamente obrigados a aceitar fazer parte da profecia de Buzz Buzz. E ele se junta a nós em nossa jornada. Voltando para casa então, agora que a gente já resgatou o irmão do Pocky, que era o motivo para estarmos aqui no final das contas, somos bloqueados por um inimigo muito forte, que foi enviado para impedir que Buzz Buzz nos falasse sobre a profecia. Depois de uma batalha onde somos praticamente carregados por Buzz Buzz, vamos até a casa de Pocky, onde acontece algo terrível com o nosso recém-amigo Buzz Buzz. A mãe de Pocky, ao achar que Buzz Buzz fosse um inseto asqueroso, bate nele, deixando ele extremamente machucado. O que é meio irônico, porque
porque o Buzz Buzz acabou de derrotar um alien super poderoso, mas enfim. Porém, nessa hora, sentindo que sua vida estava se esvaindo, Buzz Buzz então uma pedra, chamada Soundstone, ou Pedra Sonora, algo assim. Uma pedra que consegue absorver melodias e tocá-las pra gente. Diz que nós temos que procurar pelos seus santuários. Então se despede de nós, F Buzz Buzz. E assim começa a nossa jornada na busca de derrotar Gaigas e de encontrar os tais santuários. E nesse processo, descobrir a influência maligna que reside na mente das pessoas e nos desfazer dela. Como eu já havia falado antes, a saga Mother é composta por 3 jogos, sendo que Earthbound é o segundo jogo da franquia. Mas esse nome é usado apenas aqui no ocidente, ok? No Japão, os jogos têm um nome em sequência, portanto Earthbound se chama Mother 2. No entanto, há alguns motivos para Earthbound ser o mais conhecido da franquia. O jogo em si nunca foi um verdadeiro sucesso de vendas na época de seu lançamento, principalmente no ocidente, onde JRPGs ainda eram um nicho não tão popular assim. Além disso, Earthbound não possuía exatamente a estética esperada de um RPG naquela época, principalmente por não se passar em um mundo medieval, cheio de guerreiros, magos e essas coisas, o que provavelmente pode ter criado uma sensação de estranhamento para as pessoas da época. Sem contar que uns 2 meses depois de lançar Earthbound nos Estados Unidos, lançou o famigerado Chrono Trigger, um dos RPGs mais aclamados da história, o que provavelmente ofuscou o brilho de Earthbound. E com isso nós temos o primeiro jogo da franquia Mother, ou como é conhecido aqui no ocidente, Earthbound Beginnings, que foi lançado para Nintendinho, sabe? E, bem, não sei se dá pra dizer que o jogo é muito aproveitável hoje em dia, porque ele certamente envelheceu mal por conta de suas limitações técnicas da época. Então é compreensível que as pessoas dos anos 2000 em diante não tenham conhecido a franquia através dele. E temos Mother 3, que é sim um jogo maravilhoso e na minha opinião ele supera muito tecnicamente Earthbound. No entanto, temos um pequeno problema que fez esse jogo não ser popular no ocidente, que é o fato dele simplesmente nunca ter sido lançado oficialmente no ocidente. Sim, até hoje, pelo menos no ano de gravação desse vídeo, 2024, a Nintendo simplesmente nunca sequer traduziu um jogo para inglês. No entanto, é totalmente possível você jogar versões em português em emuladores através de ROMs modificadas por fãs. E são ótimos por sinal, o que é uma pena porque de certa forma as pessoas do ocidente nunca viram a história de Mother terminar oficialmente. Então, parabéns Nintendo por nunca ter trago um dos melhores RPGs 2D da era 16 bits para fora do Japão. Falando um pouco sobre Mother 3, ele é basicamente uma evolução em todos os sentidos do segundo jogo. Confesso que antes de jogar ele, eu tinha um certo preconceito com o jogo pelo fato de ele ser de Game Boy Advance, o que me dava a impressão do jogo ser inferior ao que poderia ser caso ele fosse do Super Nintendo. Mas quando eu joguei eu percebi que aquilo não fazia sentido nenhum. O jogo é simplesmente lindo, as músicas do jogo são extremamente memoráveis e retratam bem o que o jogo quer mostrar. A história de Mother 3 é de certa forma mais pé no chão quando comparada com a dos jogos anteriores, sendo até de certa forma bastante triste e emocionante. Mas o que o jogo faz bem melhor que o seu antecessor, na minha opinião, é na questão da gameplay. Mother 3 tem uma gameplay muito mais fluida e dinâmica quando comparado com Earthbound. Você pode fazer combos caso aperte o botão de atacar no ritmo da música, os efeitos de ataque são lindos, a interface é muito mais bonita, o inventário é muito mais bem organizado, os sprites são super bem animados, os saves do jogo são sapinhos que sempre aparecem de uma forma diferente, criando momentos super engraçados. Enfim, o jogo é muito bom. Se você gosta de RPG 2D, eu recomendo demais você jogar esse jogo, sério. Se alguém me dissesse que esse jogo lançou esse ano com algum jogo retro indie, eu acreditaria com certeza. Mas enfim, Mother 3 é simplesmente maravilhoso. Aí você deve estar se perguntando, se você está dizendo que Mother 3 é tão bom assim e é melhor que Earthbound, por que você não fez um vídeo sobre Mother 3 ao invés de Earthbound? E eu te respondo, é porque o jogo que mais marcou minha vida, principalmente minha infância, foi Earthbound. E é isso que eu vou contar agora. Eu conheci a franquia Mother quando eu era bem pequeno, assistindo minha prima jogando aquele emulador do Super Nintendo para PS2 que tinha um monte de jogos e tinha aquela música super nostálgica no menu. Foi nesse emulador que eu conheci muitos jogos que eu adoro até hoje, e basicamente foi uma das primeiras vezes que eu tive contato pessoalmente com videogame, sem ser apenas assistindo alguém jogar. Conheci jogos como Lufia, Emerald Dragon, Final Fantasy, Metal Warriors, Top Gear, Front Mission e mais um monte de jogos, incluindo
Earthbound, que naquela época eu tinha um certo medo do jogo por achar que as músicas e os inimigos dele eram meio bizarros, principalmente as músicas tema dos Guardiões dos Santuários, que são os principais bosses do jogo, e a música tema de uma das cidades do que você visita no jogo, que tem zumbis, fantasmas e demônios. Eu não tô nem brincando. Que caso eu estivesse jogando sozinho essas partes do jogo, eu simplesmente parava de jogar ele por medo. Eu era uma criança medrosa. Quando minha mãe pediu pra eu desligar a luz da cozinha antes de dormir, eu simplesmente desligava e voltava correndo como se o demônio fosse me pegar. Mas ainda assim, eu joguei muito aquele jogo. Quando eu ganhei uma PS2 com uns 11 anos de idade, eu comprei o CD com o emulador que minha prima jogava. E pude finalmente tentar jogar aquele jogo completamente por mim mesmo. E na verdade, foi extremamente difícil. Até porque eu não sabia inglês, o que não necessariamente seria um problema. Até porque eu já tinha zerado jogos até mesmo em japonês, como Emerald Dragon. Eu sei, ninguém conhece esse jogo, mas eu gosto muito dele mesmo assim. Mas tem momentos em Earthbound em que você realmente precisa saber algo muito específico pra fazer. Assim como em muitos outros jogos RPG por aí. Que foi o meu caso em uma parte onde você tem que achar um livro específico em uma cidade específica para curar a timidez de um NPC específico. Na época eu lembro que eu até pedia pra minha mãe ligar pra minha prima que jogava o jogo, pra poder perguntar o que diabos eu tinha que fazer nessa parte. E só assim eu consegui chegar no último boss, onde eu fiquei preso porque ele simplesmente não morria. E se eu já tinha pavor das músicas, que eu já falei antes, da batalha contra o boss final, então eu praticamente botava a TV pra não ter que ouvir os barulhos. Pra ser honesto, eu não me lembro se nessa época eu realmente consegui zerar Earthbound, mas eu com certeza tinha adorado o jogo. Ele era completamente diferente de todo RPG que eu já tinha visto e jogado, se passando numa cidade comum, entre aspas, na década de 90, e toda a estética do jogo, o design de personagens, inimigos, itens e a temática do jogo no geral é muito diferente da esmagadora maioria dos outros RPGs da época. Outra coisa que também me chamava muita atenção eram as batalhas e os ataques nesse jogo, pois quando você entra em uma batalha, o jogo muda completamente de perspectiva, onde você vê os status da sua equipe na parte inferior da tela, o menu e mensagens sobre o combate na parte superior e os inimigos no centro da tela, com esses backgrounds super psicodélicos que até hoje eu não sei como que fizeram tantos backgrounds assim por um jogo de Super Nintendo na época. Mas eu realmente acho que a junção dessa estética mais moderna com coisas bizarras em um jogo antigo foi algo que me cativou muito logo de cara naquela época. Em Earthbound você não enfrenta goblins, ogros ou coisas nessa pegada mais fantasiosa. Você enfrenta cachorros raivosos, corvos, ratos, policiais corruptos, gangsters e até mesmo uma tenda. Eu nem tô zoando. E suas armas não são exatamente lanças, espadas ou cajados. Você usa pistolas d'água, frigideiras e até um taco de beisebol. Então tudo nesse jogo é muito único e possui uma identidade própria. Até mesmo os famosos feitiços aqui se chamam de PSI, que se refere a poderes psíquicos, algo ligado com a história e bem mais pé no chão do que algo como magia ou feitiços. Nada contra RPGs com essa temática, mas isso é algo que esse jogo teve muita coragem de fazer em uma época onde RPG no geral só possuía uma temática medieval. E o meu eu de uns 11 anos achou isso sensacional, sabe? Poder andar por uma cidade moderna de um jogo de RPG de Super Nintendo era algo extremamente surreal pra mim. Sem contar que o jogo possui uma certa carga emocional que envolve seu relacionamento com a sua mãe, que é o que dá nome ao jogo, que sempre está ali pra te apoiar, mesmo que seja pra salvar a humanidade de um ser tão poderoso e que possui ataques que você nem mesmo consegue compreendê-los. Depois que Mother 3 foi lançado, o diretor do jogo, Shigesato Itoi, disse que a história estava fechada e não haveria mais continuações da franquia. E com isso, muitos fãs da franquia ficaram de uma certa forma carentes de um novo jogo. Então, com o decorrer dos anos foram criados vários fangames e hack rooms, e principalmente muitas tentativas de criar uma continuação da franquia, ou um remake do primeiro jogo. Inclusive o projeto de Mother 4 que mais foi pra frente, está sendo desenvolvido há quase 20 anos. Com o jogo sendo projetado desde 2008 e sofrendo enormes mudanças no desenvolvimento aproximadamente no começo de 2013. E para evitar possíveis processos por parte da Nintendo por usar o nome da franquia Mother, eles mudaram o nome do jogo para Oddity. Eu conheço o projeto dos caras desde 2015 mais ou menos, e eu realmente boto fé no jogo deles. E eu mal posso esperar para poder finalmente botar as mãos no tão esperado sucessor espiritual de Mother. Tem também um projeto muito legal chamado Mother Encore, que é uma reimaginação do Mother 1, que como eu disse anteriormente, não envelheceu nada bem, o sistema de combate é lento, a arte do jogo é meio esquisita, e não sou só eu que acha isso não, tá?
Tanto que a própria Nintendo decidiu fazer uma versão nova do jogo em comemoração de 25 anos da franquia, com os sprites refeitos, melhorando a estética do jogo, mas o jogo ainda continuava o mesmo, tirando os sprites modificados, com batalhas aleatórias e um ritmo bastante lento. Então vários fãs tentavam recriar o primeiro jogo, mas o projeto sempre acabava morrendo com o passar do tempo. Mas o Mother Encore, eu meio que vi o jogo evoluindo com o decorrer do tempo. E por sinal, o jogo inicialmente seria em comemoração pelos 30 anos da franquia. E o jogo está sendo feito desde 2019, mais ou menos. E o jogo já tem até uma demo. E a gameplay do Mother Encore está sendo baseada mais no estilo de Mother 3. Eu joguei e realmente achei lindo o trabalho que o pessoal está fazendo nesse jogo. E um detalhe bacana é que muitas pessoas que estão trabalhando nesse jogo fizeram isso voluntariamente. E estão fazendo isso puramente por amor. Inclusive estarei deixando aqui na descrição o servidor do Discord dos caras, caso você queira acompanhar as atualizações de desenvolvimento ou quem sabe até jogar a demo do jogo. Lembrando que será um jogo próprio, ou seja, não será uma hack room ou coisa assim, mas sim um executável mesmo, um jogo. E eu realmente espero que o pessoal que está trabalhando nesse jogo possa concluir o projeto deles logo logo. Uma coisa também que eu percebi depois de ver tantas coisas sobre a franquia Mother é que a comunidade de Mother é extremamente apaixonada por esse jogo e sempre tenta de alguma forma experienciar algo que se pareça com Mother, mesmo que isso signifique criar seu próprio jogo para tornar isso possível. Eu queria falar um pouco sobre como absorver a mensagem de Mother. E isso é basicamente a minha interpretação da história dos jogos. Isso tem total relação com a história do segundo e terceiro jogo, portanto vai ter spoilers um pouco pesados dos dois jogos aqui, principalmente do Mother 3. Então toma cuidado se você pretende jogar os jogos. Earthbound desde seu início demonstra como você possui uma família que te apoia. Mas logo você percebe que falta uma figura importante na família. Alguém que também te apoia, mas à distância durante o jogo inteiro. Sendo que você termina o jogo sem nunca sequer ver essa pessoa. É o seu pai. Seu pai está sempre trabalhando e nunca tem tempo de ir te visitar. Então você tem a presença apenas da sua irmã, do seu cachorro e da sua mãe, que está sempre lá para fazer sua comida favorita e te motivar a continuar na sua jornada. E sempre te pede para ligar para ela quando puder, para conversar um pouco sobre como vai sua aventura. Inclusive, existe uma mecânica de Earthbound onde Ness simplesmente se torna incapaz de lutar porque ele tá sentindo muita saudade da mãe dele, remetendo o quanto você se apoia nela. E lembrando que Ness é apenas uma criança, que apesar de ser forte, foi basicamente jogada repentinamente numa jornada para salvar o mundo possuindo apenas 13 anos. Então pra mim, em Earthbound Mother 2, a mãe de Ness é o seu porto seguro, é onde Ness se apoia desde o princípio de sua jornada. A mãe é uma figura de amor, segurança e compaixão, que sempre vai estar ali para te ajudar no que precisar. No entanto, em Mother 3, as coisas são bem diferentes. Em Mother 3, você, Lucas, que é mais tímido e calado em comparação com seu irmão Klaus, que é mais impulsivo e brincalhão, enxergam sua mãe como uma figura de alegria, sabedoria e como uma fonte incondicional de amor para vocês. Uma pessoa gentil e calma. E diferente de Earthbound, o pai da família, Flint, é sim ocupado, mas aparece no jogo constantemente e é bastante presente, possui uma função fundamental na história do jogo. Ele representa uma figura de força e resiliência por seus filhos, e assim se compõem os pilares da família de Lucas em Mother 3. E depois de você passar um tempo de alegria com sua família na casa do seu avô, algo terrível acontece. Rinawa, mãe de Lucas e Klaus, uma pessoa gentil e amável com sua família e com toda a Vila Tazmily, é morta tentando defender seus filhos de um ataque de uma criatura selvagem e descontrolada. E isso foi assistido pelos seus filhos, que tiveram que fugir por serem apenas crianças. E assim, um pilar enorme da vida dessa família simplesmente é arrancado com uma violência absurda. E assim, Mother 3 é um jogo onde simplesmente não possuímos mais nossa mãe presente para nos apoiar. Mas ainda assim, simples passada a existência dela e o seu amor que existia por sua família consegue dar forças para Lucas, que se abala muito com a morte da sua mãe, que fica sem aquele porto seguro que vimos em Earthbound. Aquela pessoa que você admirava tanto e que às vezes mesmo sem saber era extremamente fundamental para sua vida. Agora só existe nas memórias que foram construídas ao longo dos anos. Então pra mim, Mother 3 é um jogo sobre aprender com a vida, que as coisas mais belas que existem nas nossas vidas muitas vezes parece que vão estar lá para sempre, mas que com um sopro podem simplesmente acabar de uma hora para outra. Mother 3 mostra uma história de amadurecimento, de superação e de que mesmo com a perda de um pilar tão importante na vida de uma criança como a figura materna, é possível se reerguer
e transformar aquelas memórias que nunca irão embora em sua motivação, em seu impulso para ultrapassar os obstáculos que a vida pode colocar na sua frente. E é por isso que, para mim, Mother 3 possui um ar tão sério em volta dele. A falta da Rinawa em Mother 3 deixa tudo tão estranho. É quase como se estivéssemos largados no mundo sem muito rumo, sabe? Para mim, a história desses dois jogos possui uma carga emocional absurda e já me fizeram me emocionar inúmeras vezes, ainda mais considerando as trilhas sonoras maravilhosas que esses jogos têm, que por si só já passam uma mensagem extremamente forte apenas pelas músicas. Na franquia Mother, existem muitos momentos que são simplesmente contemplativos, onde você só para, olha e sente o momento, sabe? Como a cena do campo de girassóis em Mother 3. E pra mim, é bizarro como um jogo que foi feito em tempos tão diferentes pode ser tão impactante assim na atualidade. E quando você para pra refletir sobre as suas ações dentro dos jogos dessa franquia, todos os protagonistas durante suas jornadas estão ajudando o próximo. O que nos faz pensar também em como os protagonistas de Mother, por serem apenas crianças, são ingênuos e de coração puro, sem segundas intenções ou tentativas de saírem por cima das pessoas. E isso é mostrado o tempo inteiro na franquia, como por exemplo em Mother 1, você ajuda a achar a Pippi, uma garotinha que foi sequestrada por zumbis, que depois se torna uma grande amiga de Ninten. Também ajudamos o Lloyd a encarar sua baixa autoestima e convencer ele de que, apesar de ser uma pessoa fisicamente mais frágil, ele é extremamente inteligente e super importante na jornada para derrotar Gygas. Já em Mother 3, por exemplo, nós temos um capítulo inteiro sobre um macaquinho chamado Salsa que sofre maus tratos de um homem chamado Façade. E eventualmente nós temos a chance de libertar ele para poder encontrar sua amada chamada Samba. Mas o jogo, na minha opinião, em que isso é expresso mais explicitamente é em Earthbound, onde você ajuda as pessoas o tempo inteiro. Poderia até fazer uma lista, mas eu vou citar alguns aqui. Você ajuda, por exemplo, o projeto do Maçã, que é uma criança super inteligente, mas que ninguém dá bola pra ele. Você salva a Paula da seita Rap Rap. Você ajuda a banda Runway 5 a pagarem suas dívidas para que eles possam continuar sua turnê. Você ajuda os Mr. Saturn, que estão sendo escravizados para trabalhar em uma fábrica. Você ajuda os mineradores no deserto, e entre muitos outros. É realmente muita gente. E no momento em que tudo parece estar perdido, durante a luta contra Gygas, onde seus ataques parecem simplesmente ineficazes e Gygas parece ser absolutamente invencível, a gente lembra de uma habilidade que só a Paula tem nesse jogo, e que a gente quase não usa, que é a habilidade de rezar. Paula, rezando do fundo do seu coração, clama por ajuda. E então, depois de algumas tentativas, algumas pessoas específicas sentem uma sensação diferente dentro de seus corações. Um sentimento de empatia enorme, um instinto de simplesmente desejar o melhor para as crianças que um dia ajudaram eles. E somente assim, com a esperança e com a fé de todas as pessoas que ajudamos durante nossa jornada, somos capazes de aniquilar todo o ódio de Gygas e destruí-lo de uma vez por todas. O que no final de tudo nos faz lembrar da profecia daquele pequeno insetinho que uma vez nos disse: 3 coisas são de extrema importância: sabedoria, coragem e amizade. E basicamente essa é a minha visão de Mother. Um jogo que conheci há tantos anos atrás, um jogo que poderia ser como qualquer outro pra mim, mas que depois que eu conheci eu nunca mais esqueci dele. Eu posso dizer sim que Earthbound mudou minha vida. Talvez se não fosse por Earthbound eu não gostasse tanto de RPGs 2D, ou talvez eu simplesmente não fosse como eu sou, sabe? Eu conheci o jogo quando eu ainda era uma criança, então eu tenho muitas lembranças desse jogo. Lembranças da minha família, lembranças da minha prima, meu irmão, da minha mãe. Coisas que eu nunca quero esquecer, sabe? E pra mim isso é o real motivo de jogos serem algo bom. Jogos deveriam ser algo que passa uma mensagem, algo que une as pessoas, algo que desperta sentimentos de todos os tipos em você. Jogos possuem um poder imenso de contar histórias, de construir memórias e de consolidar momentos que não podem existir em nenhuma outra forma de mídia. Mas eu entendo que para muitas pessoas jogos são apenas um passatempo, algo feito para você se distrair e se divertir por um tempo, e esquecer de tudo depois que sair do jogo.
E é óbvio que cada jogo tem sua proposta específica e nem todo jogo precisa necessariamente te impactar emocionalmente ou coisa assim. Eu vejo pessoas que jogam frequentemente, mas nunca tiveram esses momentos mais profundos com jogos. Cada pessoa consome os jogos do jeito que quiser, sabe? E cada um tem a sua própria experiência com jogos. Pra mim, Mother é incrível, mas pra você pode ser só um jogo ruim e entediante talvez. E tá tudo bem, sabe? E eu queria deixar aqui no final do vídeo uma nota feita como parte da comemoração dos 30 anos da franquia por Shigesato Itoi, que é a mente por trás da franquia Mother. Essa nota basicamente conta o real motivo por trás do nome Mother. E é isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Eu demorei muito para fazer esse vídeo, mais do que deveria. Mas enfim, realmente fiz esse vídeo com dedicação e muita admiração por um jogo que eu gostaria que mais pessoas conhecessem. Tamo junto e tchau. Na noite passada, eu estava participando de uma entrevista para falar sobre Mother 3. E a entrevistadora me perguntou sobre algo que ela só foi parar para pensar recentemente. Por que o jogo é chamado de Mother? Foi a pergunta. Eu provavelmente já expliquei isso diversas vezes e todo mundo pensa que já sabe, então eu não toco no assunto. Entretanto, agora eu percebi que isso era realmente estranho. Eu acho que realmente fazia pouco sentido nomear o jogo de Mother. Hoje, refletindo com 75 anos de idade, acredito que a minha razão era bem simples. Talvez eu só queria falar mãe. Eu acho que queria gritar mãe para todo mundo ouvir. Durante a entrevista de ontem, eu não consegui expressar algo assim tão íntimo, mas o significado provavelmente não foge muito disso. Desde que eu era uma criança, eu sentia que estava me proibindo de pensar ou falar algo envolvendo a palavra mãe. Meus pais se divorciaram antes que eu pudesse ter lembranças, então eu tive que viver a minha vida inteira pensando que a minha mãe simplesmente não existia. A pior parte disso era ver as pessoas sentindo pena de mim por isso. A única coisa que me machucava era ouvir um tadinho dele. Eu pensava que já havia aceitado o fato de que eu não tinha uma mãe, e eu já estava acostumado a viver sem a presença dela. Já se passaram décadas desde então, mas eu ainda me pergunto se essa falta de conexão com a minha mãe havia deixado uma cicatriz no meu coração. Eu acho que usar o nome Mother foi a oportunidade que eu encontrei de finalmente soltar essa palavra proibida para fora do meu corpo. Bom, pelo menos é isso que eu sinto dentro da minha mente. Aliás, existe alguém que já fez algo similar antes, e o nome dessa pessoa era John Lennon. Em uma das suas canções, ele gritava Mother, o mais alto que conseguia. Escutar aquilo me fez sentir arrepios na espinha. É incrível pensar nas coisas que você percebe com o passar do tempo. Porém, não importa quanto tempo passe, Nós realmente nunca sabemos o que estamos de fato pensando e sentindo. não é mesmo?